Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. O Paralelo 33 é um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria e tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o sul global. Eu me chamo Pedro Lesiuk e neste programa vamos falar sobre a morte do ex-presidente do Irã, Ebrahim Raisi, as novas eleições e a estrutura do poder do Estado iraniano. Hoje comigo estão outros dois colegas de curso. Olá, eu sou Guilherme Lopes Brandão. Olá, eu sou o Breno Dota de Brito. Vamos começar com uma breve contextualização histórica do Irã na sua Revolução de 1979. Bom, a estrutura de poder do governo iraniano nos dias atuais foi definida há algumas décadas, na conhecida Revolução Iraniana, também chamada de Islâmica. Em 1878, manifestações massivas contra a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi foram transmitidas ao vivo pela TV, mostrando a determinação do povo iraniano em derrubar o regime. O exército e a polícia reprimiam a manifestação, mas não conseguiam acabar com a determinação dos manifestantes organizados pela Ayatollah Khomeini. Estes eram massacrados a centenas, o que só causava o seu numeroso aumento e resistência no dia seguinte. O povo iraniano oferecia seu peito às balas e aos blindados do poderoso exército imperial. As manifestações islâmicas surpreenderam menos que a revolução transmitida ao vivo pela TV. A revolução não se inspirava em ideias contemporâneas, mas nos ensinamentos do profeta Maomé do século VII. Ao chamar a revolução de iraniana em vez de islâmica, sublinha-se suas raízes históricas e políticas diversas, que o racionalismo obscurantista tenta ocultar, simplificando o evento como reacionário e usando essa visão para justificar uma cruzada mundial contra o terrorismo islâmico, conhecido álibi político e ideológico do imperialismo. A grande mídia apresentava o regime dos Pahlavi como um oásis de modernidade entre regimes árabes belicosos ou retrógrados. Nas décadas anteriores, o Irã aparecia em colunas sociais por conta das desventuras do Shah e da imperatriz. Em setembro de 78, especialistas da CIA consideraram o regime estável, prevendo sua duração por mais uma década. No entanto, 4 meses depois, o Shah fugiu devido à Revolução Popular. A polícia secreta Savak usava tortura e intimidação com conivência dos Estados Unidos e Israel, perpetrando todas as camadas da sociedade. O Islã ressurgia na Revolução como força política, abalando regimes capitalistas e socialistas. A Revolução substituiu a monarquia pró-ocidental do Shah por uma república islâmica, mesclando elementos republicanos com a defesa do Islã xiita. A liderança de Khomeini se consolidou após uma série de manobras políticas e repressão sangrenta contra a ala esquerda e os trabalhadores de vanguarda. Foram criadas instituições como o Conselho de Guardiões e a Assembleia dos Especialistas para garantir o caráter islâmico do Estado. A nova elite no poder adotou uma política externa anti-ocidental e antissistêmica, rompendo com os paradigmas anteriores. A legitimidade do novo governo baseava-se em princípios ideológico-religiosos. Após a Revolução Iraniana de 1979, a estrutura política do Estado iraniano foi transformada em uma república islâmica, combinando elementos teocráticos e democráticos. O líder supremo, autoridade máxima do país, controla políticas e instituições principais, sendo nomeado pela Assembleia de Peritos, um órgão de clérigos eleitos. O presidente, eleito por voto popular, administra o governo e implementa políticas enquanto o parlamento, chamado de Majlis, composto por membros eleitos, cria leis e supervisiona o governo. O Conselho dos Guardiões, composto por clérigos e juristas, avalia a compatibilidade das leis com a Constituição e a Sharia, além de supervisionar as eleições. A Assembleia de Peritos elege e supervisiona o líder supremo. O Conselho de Discernimento do Interesse do Estado aconselha o líder supremo e arbitra disputas legislativas. O judiciário, liderado por um chefe nomeado pelo líder supremo, aplica as leis. Os Corpos de Guardiões da Revolução Islâmica, na sigla IRGC, são uma força militar influente, leal ao líder supremo. Vamos agora para o quadro Momento Griot, onde indicamos filmes, séries, livros e documentários que tenham alguma relação com o tema do episódio. Momento Griot. Hoje, nossa primeira indicação é Persépolis, uma história em quadrinhos, também adaptada para os cinemas,
da autora Marjane Strapp. Persépolis transcende as barreiras da narrativa visual para contar uma história profundamente humana e política. Publicado originalmente em francês, o livro é uma autobiografia em quadrinhos que narra a infância e adolescência da autora no Irã, durante e após a Revolução Islâmica. Através dos olhos de Marjane, o leitor é conduzido por uma jornada de crescimento pessoal e descoberta de identidade. O livro é dividido em 4 volumes, que juntos traçam o caminho de Marjane desde sua infância, passando por sua adolescência rebelde e sua eventual partida para a Europa. Cada volume é uma peça do quebra-cabeça que compõe a vida de uma jovem que luta para encontrar seu lugar em um mundo que parece estar em constante conflito. Persépolis aborda uma série de temas universais através de uma lente profundamente pessoal. A luta pela liberdade e pela dignidade humana é um tema central. Marjane cresce em um ambiente onde a repressão política é constante, mas também onde a resistência e a resiliência florescem. A dualidade de viver em uma sociedade autoritária, enquanto tenta manter um senso de individualidade e liberdade, é explorada de maneira tocante e sincera. Outro tema importante é a identidade cultural. Marjane, como muitos iranianos de sua geração, é forçada a navegar entre sua herança iraniana e as influências ocidentais. Esse conflito é particularmente evidente quando ela se muda para a Europa, onde enfrenta preconceitos e estereótipos, ao mesmo tempo em que lida com a saudade de casa e a crise de identidade. O quadrinho também foi adaptado para uma animação, que foi lançada nos cinemas em 2007, para aclamação crítica e de público, se mantendo fiel ao material original e se utilizando da imagem em movimento para impactar mais o espectador, fazendo ele refletir e se aproximar mais das questões que tanto o livro quanto o filme abordam. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o filme, a gente convida você, ouvinte, a conhecer o Letterboxd do Paralelo 33, nossa mais nova empreitada para expandir mais o conhecimento do sul global para a 7ª arte, o cinema. O Letterboxd é uma rede social nos moldes de Instagram e Twitter, mas focado no cinema, onde os usuários podem criar uma conta e assim registrar seus filmes assistindo, podendo dar uma nota que vai de 0 a 5 estrelas, além de publicar críticas e análises dos filmes para seus seguidores. Nossa segunda indicação é o documentário Bitter Rivals, Iran and Saudi Arabia. Ele é uma exploração meticulosa e reveladora da rivalidade histórica e contemporânea entre as duas potências do Oriente Médio. Feito pela equipe composta por Linda Hirsch, Martin Smith e David Fanning, esse trabalho jornalístico é uma imersão profunda nas complexas relações políticas, religiosas e culturais que definem a tensão entre o Irã e a Arábia Saudita. O documentário inicia sua análise contextualizando as rivalidades entre Irã e Arábia Saudita, no contexto da história moderna do Oriente Médio. A obra é notável por seu esforço em apresentar perspectivas equilibradas de ambos os lados da rivalidade. Através de entrevistas com políticos, analistas, acadêmicos e cidadãos comuns de ambos os países, o documentário oferece um mosaico de vozes que refletem a complexidade da situação. Essa abordagem proporciona uma compreensão mais profunda das motivações e percepções que alimentam a animosidade entre Teherã e Riad. Esse documentário está disponível gratuitamente no site da PBS e no YouTube. Já aproveitando a review do Paralelo sobre ele, e já se encontra no nosso Letterboxd. Então corre lá para ver a nossa opinião dessa obra. Bom, agora que entendemos um pouco o background do contexto político do país, vamos falar sobre as notícias e reviravoltas recentes. No dia 20 de maio desse ano, foi confirmado pela mídia iraniana a morte do presidente do país, Ebrahim Raisi, que tinha 63 anos, bem como de outros políticos do governo, como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e o governador do Azerbaijão Oriental, Malek Hamati. As mortes foram causadas pela queda do helicóptero que os transportava, perto da fronteira do Azerbaijão Oriental e em uma parte remota do país. Além dos 3 políticos, todos os passageiros que estavam a bordo também não sobreviveram. Houve a movimentação de ao menos 73 equipes de resgate. Ebrahim Raisi foi eleito no ano de 2021 e ainda tinha mandato vigente até 2025. No que diz respeito às circunstâncias que causam o acidente e a morte do presidente iraniano, o ministro do Interior, Ahmed Vahid, informou para a televisão estatal que o helicóptero onde se encontrava o presidente teve que realizar um pouso forçado, por conta do mau tempo e da forte neblina, que prejudicou a visão do piloto. Assim, as más condições climáticas foram um fator crucial para gerar o acidente, tanto que os trabalhos de resgate também foram dificultados pelo tempo ruim, bem como ao difícil acesso ao local. Apesar da fala do ministro do Interior ser de que, inicialmente, a aeronave tivesse feito um pouso forçado, posteriormente a imprensa oficial divulgou a informação de que, na verdade, ela teria sofrido um acidente pelo clima. Até o momento, as explicações plausíveis para o acidente seriam relacionadas às condições climáticas. Entretanto, há dúvidas
se houve a existência de um envolvimento interno e externo com o acidente. Jeremy Bowen, editor da BBC, ressalta que muitos inimigos de Raisi ficaram satisfeitos com a sua morte, dado o histórico repressor do presidente, e que o fato dele ser cotado para ser o líder supremo poderia sim ter gerado movimentação para impedir sua ascensão. Entretanto, novamente ressaltado que não há provas concretas sobre isso. Um fato importante é mencionar que Raisi era considerado o principal candidato à sucessão de Ali Khamenei, de 85 anos, líder supremo. Como marco, o Irã determinou 5 dias de luto. De acordo com a Constituição da República Islâmica, caberia então ao vice-presidente Mohamed Mokheber o cargo de presidente interino até o prazo máximo de 50 dias, quando deve ocorrer uma nova eleição. Agora vamos debater um pouco sobre as sanções recebidas pelo Irã recentemente. De acordo com a BBC 2024, as grandes sanções econômicas impostas sobre o Irã também, de alguma forma, afetaram no acidente. Isso porque as aeronaves iranianas são antigas e não podem ser renovadas ou substituídas, nem mesmo algumas peças, devido justamente a uma série de sanções que inflige o país há décadas. Sendo que o fator mais recente é devido ao programa nuclear iraniano. Dessa maneira, de acordo com os jornais locais do país, o helicóptero em que se encontrava o presidente não era arrumado desde 1986, o que demonstra grande defasagem e riscos. Historicamente, as sanções dos Estados Unidos, bem como outros países ocidentais sobre o Irã, ocorrem desde 1979. Inicialmente, elas serviram como resposta à crise dos reféns da Embaixada Americana, uma vez que cerca de 50 funcionários e diplomatas dos Estados Unidos foram aprisionados na Embaixada em Teherã por mais de 400 dias. Assim, para tentar resolver a situação e pressionar o Irã, os Estados Unidos sancionaram economicamente o mesmo, proibindo a importação de petróleo iraniano, bem como congelando ativos iranianos, cerca de 12 bilhões de dólares. De acordo com o levantamento de Azevedo, a crise dos reféns serviu como gatilho, como estopim para acionar o IEEPA, International Emergency Economic Powers Act, que seria um instrumento de proteção do sistema bancário dos Estados Unidos e que foi uma medida que fez parte de um plano maior, que teria sido bem planejado por parte do governo norte-americano e que utilizou a economia no campo geopolítico. Apesar disso, em janeiro de 1981, os reféns da embaixada foram soltos e os fundos descongelados. Contudo, ainda permaneceu em ativa a proibição de importação de petróleo iraniano para os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. O trabalho de Fernando Silva Azevedo, de 2020, é importante, pois destaca esse histórico de sanções financeiras sobre o Irã, reforçando que seria um uso da arma monetária para atingir determinados fins. Dessa maneira, pontua a sequência de outras sanções sobre o país persa, com os Estados Unidos reforçando as sanções com o passar do tempo. Segundo o autor, houve alterações nas sanções no decorrer do tempo, especialmente sobre a sua estratégia de ação. Primeiramente, as sanções tinham um caráter dual, que seria tanto de comércio quanto financeiro, mas a face comercial era a mais principal. Assim, foram surgindo novas formas de aplicação das sanções, fazendo com que as mesmas se tornassem mais eficientes e viáveis com o tempo. Nos anos 90, então, as sanções se tornaram mais específicas e localizadas, sendo muito caracterizada pela face comercial. Desse modo, a partir do levantamento, é possível observar uma prática antiga da coerção econômica sobre o Irã. Nas palavras de Azevedo, então, temos que a prática coercitiva através da economia é datada do passado, mas que eles foram evoluindo tanto que chegaram em um nível da guerra financeira. Fernando Azevedo pontua, então, que nessa guerra financeira há o uso do poder estrutural da moeda utilizada pela potência hegemônica com a finalidade de constrangimento sobre o inimigo político dessa hegemonia. Como gancho com o último trecho, que aborda o entendimento que há uma transformação da coerção econômica que gerou em uma guerra financeira sobre o Irã, podemos tratar um pouco sobre as coerções recentes. No contexto geopolítico do Oriente Médio recente, temos que o Irã realiza ataques a Israel, sendo o que aconteceu no mês de abril do presente ano fez com que os Estados Unidos impusessem novas sanções, dessa vez com um enfoque nos programas de drones e mísseis, em uma tentativa de atingir líderes militares e fabricantes de armamentos do Irã, fazendo com que haja uma redução da capacidade iraniana de produzir e distribuir drones. De acordo com a Cruzoé 2024, o presidente norte-americano Joe Biden comunicou que as sanções degradariam ainda mais as indústrias militares do Irã e enfatizou a busca dos Estados Unidos pela segurança de Israel. Vinculando ao caso da morte do presidente iraniano ao plano das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, temos a análise de Sergei Lavrov, chanceler russo, que alertou para as consequências das sanções, que impedem o pleno acesso ao comércio, neste caso, de peças de aviação e a segurança das aeronaves. A falta da distribuição de peças, então, seriam diretamente relacionadas com a diminuição do nível de segurança. Além de Sergei, o ex-chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif também
nem se pronunciou, atribuindo culpa às sanções dos Estados Unidos, uma vez que elas geram pouca disponibilidade de peças de aviação e que teriam afetado no acidente. Bom, agora vamos para um pouco do lado geopolítico sobre o assunto. O Irã é um país localizado numa região singular. Ele fica entre a Península Arábica e o continente asiático, sendo banhado ao norte pelo Mar Cáspio e ao sul por 2 golfos que dão no Mar Arábico, o Pérsico e o de Omã. Entre os dois existe o Estreito de Hormuz, uma passagem localizada entre Irã e Omã, com cerca de apenas 39 km de largura em sua parte mais estreita. Ele conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, funcionando como uma rota para o transporte de petróleo e gás natural. Aproximadamente 30% do petróleo comercializado globalmente passa por essa rota, mostrando sua importância estratégica para a economia mundial. Além disso, o estreito é descrito como um ponto de estrangulamento no comércio marítimo, um termo usado para locais críticos onde o tráfego pode ser facilmente interrompido. Qualquer obstrução no fluxo de petróleo através desse estreito pode gerar impactos profundos na economia global, provocando aumentos nos preços do petróleo e desencadeando instabilidade econômica e política em escala internacional. Conflitos, bloqueios ou ataques na região são preocupações constantes para governos e mercados. Devido à sua importância estratégica, o controle do Estreito de Hormuz é uma região persistente de tensões geopolíticas. O Irã, Omã e outros países costeiros têm interesses estratégicos na região, e o Irã, em particular, faz constantes ameaças de fechar o estreito em resposta a sanções internacionais ou a ações militares, utilizando-o como uma ferramenta de pressão geopolítica. A presença militar dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais na área visa garantir a liberdade de navegação e a segurança das rotas marítimas, prevenindo possíveis interrupções no fluxo de petróleo. A posição privilegiada do país no Oriente Médio, com o controle do Estreito de Hormuz e acesso ao Mar Cáspio, dá muita influência e poder político para o Irã, que exige muita atenção e investimento em segurança. Outra questão de segurança e que gera muitas dúvidas e receios é o envolvimento do país com grupos extremistas e armados. O Irã tem sido amplamente acusado de apoiar e financiar diversos grupos armados no Oriente Médio, incluindo o Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque e os Houthis no Iêmen. Esses grupos recebem não apenas o financiamento, mas também treinamento e armamento do Irã, permitindo-lhes atuar em diferentes conflitos regionais. A principal motivação do Irã em apoiar esses grupos é expandir sua influência regional e proteger-se contra ameaças percebidas de rivais como a Arábia Saudita e Israel. Ao financiar e apoiar grupos armados, o Irã consegue projetar seu poder e alcançar seus objetivos geopolíticos sem engajar-se diretamente em conflitos. Essa estratégia de guerra por procuração permite ao Irã influenciar eventos e decisões em países vizinhos, garantindo que seus interesses sejam considerados. O apoio do Irã a grupos armados contribui para uma dinâmica de tensões regionais, exacerbando conflitos existentes e criando novos pontos de fricção. A Arábia Saudita e Israel, em particular, veem as ações do Irã como uma ameaça direta à sua segurança e estabilidade. O envolvimento iraniano nos conflitos do Iraque, Síria e Iêmen tem efeitos devastadores, prolongando guerras civis, aumentando a violência e a instabilidade, além de causar crises humanitárias. Essa dinâmica de conflito perpetua um ciclo de violência e desestabilização, tornando difícil a busca por soluções pacíficas e duradouras na região. Partindo para o assunto das novas eleições em decorrência da morte do presidente, o novo presidente, Massoud Pezeshkian, reafirmou sua postura anti-sionista e seu apoio ao Hezbollah, afirmando que os movimentos de resistência da região não permitirão a perpetuação dos atos criminosos de Israel contra o povo palestino. O vácuo de poder deixado pela morte do presidente Ebrahim Raisi gerou dúvidas sobre qual seria o próximo passo do governo iraniano. Afinal, Raisi era cotado para assumir o cargo do Ayatollah Ali Khamenei como líder supremo quando este morresse. Dia 29 de junho, o Irã realizou eleições para decidir o novo presidente, porém, a participação popular foi extremamente baixa, apresentando um recorde histórico desde a Revolução de 1979. No primeiro turno, nenhum candidato recebeu 50% de votos. Portanto, um segundo turno foi realizado no dia 5 de julho, composta por uma dicotomia entre um candidato ultraconservador, Saed Jalili, e o candidato moderado Massoud Pezeshkian, que venceu com 16 milhões de votos, 44,40%. Pezeshkian é médico, ocupa uma cadeira no parlamento iraniano desde 2008 e foi ministro da Saúde durante o mandato do presidente Mohammad Khatami, de 2001 a 2005. O novo presidente é crítico da política da moralidade iraniana, principalmente a respeito do assassinato da jovem Mahsa Amini, em 2022, do isolamento do país
país e promete trazer união e coesão para o país, invocando por negociações construtivas com as potências ocidentais a respeito de uma renovação do acordo nuclear de 2015, no qual o Irã concorda em diminuir o seu programa nuclear em troca de uma redução nas sanções impostas pelos países ocidentais, ao contrário de Said Jalili, que é veementemente anti-ocidental e a favor do programa nuclear. Apesar de ser o chefe do poder executivo, o presidente ocupa um papel puramente administrativo, responsável por questões econômicas, nomeação de ministros e representação internacional do país, mas tem seu exercício limitado pelos clérigos e pela autoridade do líder supremo, que é a figura principal de poder e liderança do país, a autoridade sobre as outras instâncias do governo no país. O Ayatollah é o chefe de Estado, enquanto o presidente é o chefe de governo, o segundo na hierarquia do poder e o principal cargo eleito. Já a população não vota para o líder supremo, ele é escolhido por um conselho de clérigos e o cargo é vitalício. Assim, mesmo com a eleição de um candidato reformista, a política do país não deve mudar drasticamente. As instituições são sólidas e mudanças tanto na política externa quanto interna são improváveis. Portanto, de forma geral, o cenário político do Irã, apesar de turbulento, é estável no sentido de que, mesmo com a morte do presidente e a eleição de um candidato reformista, não deve apresentar rupturas significativas, pois a estrutura política não permite e as instituições são firmes. Contudo, é importante levar em conta que o país é regido ao mesmo tempo por instituições e processos teocráticos e democráticos. Então, a não eleição de um candidato conservador possui um peso, dentro do possível, tanto para a política doméstica em questões de direitos sociais, quanto para a política externa. No que tange à morte desse presidente, é importante ter cuidado com as teorias da conspiração e buscar sempre informações em portais confiáveis e que produzem um jornalismo sério. Vamos finalizar o programa com o quadro Sons Austrais, onde indicamos músicas que tenham relação com o tema abordado do episódio. Sons Austrais. A música de hoje é Baraye, de Shervin Hajipur. A canção tornou-se um hino representativo dos protestos no Irã, simbolizando a resistência e as aspirações da população por liberdade e justiça. O título Baraye significa por ou porque em persa, refletindo a natureza motivacional e inspiradora da canção. A canção foi criada em meio a uma onda de protestos no Irã, que ganharam força em resposta à morte de Mahsa Amini, uma jovem iraniana morta pela polícia da moralidade iraniana por não usar o hijab, vestimenta obrigatória por lei no Irã, levantando questões sociais, econômicas e políticas. As letras de Baraye capturam os sentimentos de frustração, esperança e determinação dos manifestantes. O autor da música utilizou palavras e frases que ressoavam profundamente com as experiências e sentimentos da população iraniana, tornando-se um poderoso veículo de expressão coletiva. Baraye rapidamente transcendeu as fronteiras do Irã, ganhando atenção e apoio internacional. A música foi amplamente compartilhada nas redes sociais e plataformas de mídia, destacando a luta dos iranianos por direitos humanos e democracia. Artistas, ativistas e figuras públicas de diferentes partes do mundo também endossaram a canção, amplificando sua mensagem e solidificando seu status como um hino de protesto global. A adoção da canção como um hino de protesto reflete a capacidade da música de unir e mobilizar pessoas em torno de uma causa comum. No contexto dos protestos iranianos, a canção serviu não apenas como uma expressão de resistência, mas também como uma ferramenta de solidariedade e identidade coletiva. Através da música, os manifestantes puderam articular suas demandas e reivindicações de maneira poderosa e emocionalmente ressonante. O cantor da música, Shervin Hajipur, ganhou um Grammy, um dos maiores prêmios da música dos Estados Unidos, em 2023, na categoria de Melhor Canção pela Mudança Social, alavancando ainda mais a promoção da música pelo mundo. Apesar disso, o cantor afirmou em suas redes sociais que recebeu uma condenação por parte da justiça no Irã por conta dessa música. A condenação do cantor reflete a postura dura do governo iraniano em relação a qualquer forma de dissidência e a tentativa de silenciar vozes críticas. A sentença de 3 anos de prisão é uma mensagem clara de que o regime não tolerará a oposição, mesmo quando expressa por meio da arte. A condenação gerou indignação, tanto dentro do Irã quanto na comunidade internacional. Grupos de direitos humanos e defensores da liberdade de expressão condenaram a sentença, afirmando que ela viola os direitos fundamentais do cantor e destaca a repressão contínua no país.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Esse foi mais um episódio do Paralela 33. Esperamos que tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Amanda Lopes, Breno Dota, Cauê Santos, Guilherme Brandão e Luciana Marque. Roteiro produzido por João Vitor Browning e Luciana Marque. Gravação por Breno Dota, Guilherme Brandão e Pedro Lessiuk. Agradecemos também à Rádio FSM pelo apoio com a edição. Esse programa utilizou como fontes Agência Brasil, BBC, Boston Archive, Brasil de Fato, CNN Brasil, Cruzoé, G1, Gazeta do Povo, Grammy Awards News, Los Angeles Times, Mota World, O Globo, Opera Mundi, PBS, Revista Oeste, The Guardian, The Hollywood Reporter, Variety, textos de Fernando Silva Azevedo, Marjane Satrapi, Murilo Miller, do Espírito Santo e Thiago Oliveira Baldasso, e de Oswaldo Cogiola. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @Paralelo33, tudo junto e por extenso. Lá compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais. Avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. Gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. O Paralelo também vai ao ar todas as terças na rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na Rádio Universidade 800 AM. Muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.